Oi, eu sou o Zuz e vou mostrar nessa videoaula ideias, conceitos e dicas sobre as técnicas de slap e two hands. A primeira parte eu vou estar falando sobre slap e vou dar dicas sobre aplicações, pensando em intervalos em pops, vou dar dicas sobre double stops, depois eu vou falar sobre aplicação de escalas no slap, depois eu vou falar sobre abafados no slap. E na parte de two hands eu vou estar passando dicas e ideias básicas sobre as principais maneiras de se tocar dentro do two hands e algumas ideias sobre tapping. Considerando que essa aula vocês poderiam ver, rever, voltar a fita várias vezes, eu optei por tocar a maioria das ideias inicialmente numa velocidade mais devagar e logo em seguida numa velocidade que eu estou acostumado a tocar, que é uma velocidade mais rápida. Então vou começar afinando então. Bom, vou começar dando um exemplo básico de uma aplicação numa base dentro do rock, em que essa base teria as notas Lá, Sol, Ré e Dó. O tom dessa base seria em Lá menor. Os acordes que estariam sendo tocados nessa base, ou por um guitarrista ou por um tecladista, seriam as tríades a princípio, de Lá menor, Sol maior, Ré menor e Dó maior. Isso seriam as tríades. A ideia básica é a gente tocar essa base e depois transformar isso para slap. Tomem isso como referência e a partir daí vocês apliquem nas próprias bases das músicas de vocês. Então, no caso, essa base seria isso aqui. Como é que eu passaria essa base para o slap? Então, primeiro pensem no thumb. O thumb é a técnica que a gente usa dentro do slap, em que a gente vai tocar com o polegar da mão direita, com essa parte aqui do polegar. E vocês podem tocar isso de duas maneiras básicas, ou com a mão em direção ao braço do instrumento, ou com a mão em direção ao chão. Qualquer uma das duas maneiras estariam corretas. A diferença entre uma e outra é basicamente quando vocês estiverem tocando em pé. Então, a pessoa que toca em pé e deixa o baixo muito embaixo, então fica um pouco desconfortável se ela tocar assim. Aí, normalmente, tocaria dessa maneira. Agora, na prática, em termos de som, é a mesma coisa. Em relação ao thumb, é importante que
vocês, principalmente se tocarem rock, vocês têm uma força maior na mão direita, e isso em alguns casos acarreta no fato de acabarem relando outras cordas. Então, em relação a isso, vocês devem procurar abafar essas cordas, que provavelmente vocês não querem que vai sair o som delas, com os dedos da mão esquerda. Vocês podem fazer isso de 3 maneiras diferentes, ou com o polegar. Então eu vou dar um exemplo tocando a nota Ré. Eu posso correr o risco de relar na corda de cima. Então eu abafo essa corda com a parte gorda aqui do meu polegar. Ou eu posso abafar também usando outros dedos que eu não estaria usando em cima do Ré aqui. Então, tem todos esses dedos, eu posso encostar na corda de cima. E eu posso também usar o mesmo dedo que eu estaria tocando. Eu usaria, na verdade, a ponta desse dedo. Aqui nesse exemplo aqui eu estou tocando a nota Ré com o indicador. Então, com a pontinha do indicador, eu subiria um pouco e encostaria na corda Mi. Vocês podem ver que a nota Mi não estaria saindo, porque eu estou abafando ela. Isso basicamente em relação à corda de cima. Em relação às cordas de baixo, principalmente se vocês estiverem tocando notas, casas apertadas inclusive, não corda solta, o simples fato de vocês estarem tocando essa nota, vocês já vão estar encostando os dedos na corda de baixo. Então não chega a ser um maior problema. Quase sempre o maior problema é sempre a corda de cima. Certo? Então, tocando em thumb, essa base ficaria dessa maneira. Agora algumas ideias interessantes para você jogar em cima de thumb. Uma coisa que é muito usado é a técnica de slide, aqui na mão esquerda. Slide seria escorregada, que vocês dão com a mão esquerda, pode ser para frente ou para trás. Em relação ao slap é mais comum fazer para frente mesmo. Então vocês podem fazer isso ou em todas as notas da base ou apenas em algumas. Eu vou dar uma dica de a gente, por exemplo, em relação a essa base, usar antes da nota Lá e antes da nota Ré. Ficaria dessa maneira. Isso em relação ao thumb. Geralmente, a não ser que seja um acorde invertido, geralmente se toca o thumb como tônica dos acordes que estariam sendo tocados por um guitarrista ou por um tecladista. Agora a gente vai ver o pop, que o pop seria a puxada com o indicador ou com o dedo médio da mão direita. Existem pessoas que usam até outros dedos, mas o mais comum mesmo seria o dedo indicador e o dedo médio, principalmente o dedo indicador. Em relação ao pop, vocês devem procurar tocar um pouco mais fraco a intensidade do que o thumb. Vocês devem ter um meio termo entre o thumb um pouco mais forte e o pop um pouco mais fraco. E vocês devem se preocupar basicamente com duas coisas. Uma seria que intervalo, que notas vocês estariam fazendo em relação ao pop. A outra seria que horas vocês estariam jogando esse pop. Em relação ao intervalo, basicamente o que é usado são a oitava, quinta, terça, em alguns casos sétimas, nonas, ou seja, intervalos comuns ao acorde que estaria sendo tocado. Mesmo que estaria sendo feito tríades, por exemplo, vocês poderiam tocar uma sétima, tocar uma 13ª, tocar uma 11ª, uma nona. O que é importante é que essas notas estejam dentro do tom da base. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a base de Lá menor, então seria importante que essas notas estariam dentro de Lá menor. Eu vou dar, a princípio, exemplo em cima de oitava. E o lugar, a hora, aliás, onde eu vou tocar essas notas, vai ser, a princípio, sempre em cima da caixa da batida de bateria que estará acompanhando essa base. Então, a bateria seria isso aqui. Sempre em cima da caixa, eu faria a oitava. 3, 4... E a partir daí vocês comecem a fazer esse pop em outros lugares da base. De vez em quando em contratempo, de vez em quando vocês dobrem o tempo. O importante é que o pop
de certas notas esteja sempre dentro do tempo de cada nota. Então aqui no caso eu vou alternar um pouco o tempo, vou fazer um pouco no contratempo, vou dobrar um pouco o tempo, ficaria assim. E assim por diante. A partir disso, vocês podem começar a pensar em usar outros intervalos, como a quinta, como a terça, intervalos comuns à tríade. Então, quinta, tomem um cuidado, que em alguns casos, aqui no caso eu estou sempre fazendo quinta justa, mas em alguns casos a harmonia pode estar passando por um acorde diminuto ou meio diminuto. No caso, são acordes com quinta diminuta ou quinta bemol. Vocês também deveriam fazer a quinta bemol ou quinta diminuta. Então, essa base com quintas justas, aqui no caso, seria isso aqui. E em relação a terças, eu costumo muito fazer a oitava das terças. E essas oitavas das terças poderiam ser ou de terças maiores, seria isso aqui, ou de terças menores. A aplicação disso vai depender do acorde que estaria sendo tocado. Quando é um acorde menor, vocês vão estar usando terça menor. Quando é um acorde maior, vocês vão estar usando terça maior. Então, nesse exemplo aqui, que eu teria as tríades de Lá menor, Sol maior, Ré menor e Dó maior, eu estaria fazendo Lá com terça menor, o Sol com terça maior, o Ré, aqui no caso é um acorde menor, estaria fazendo com terça menor, e o Dó com terça maior, por ser um acorde maior. Só que em alguns casos acontece a gente estar tocando a tônica do acorde na corda Lá. E nesse exemplo, como aqui eu não tenho um baixo de 6 cordas, um baixo que tem uma corda a mais aqui, eu não teria nesse lugar aqui como fazer a oitava da terça. Então, quando acontecer isso, eu sugiro que vocês passem as notas comuns à corda Lá, nesse exemplo, são as notas Ré e Dó, e passem elas para a corda Mi. Aí sim, daria para você fazer, no caso, terça menor, terça maior. Então, essa frase com terças ficaria assim. E a partir daí vocês começariam a pensar em misturar todos esses intervalos. Quanto mais vezes vocês misturarem, quanto maior for a mistura desses intervalos, mais original, mais diferente vai sair as suas frases dentro do slap. Então eu vou dar uma dica misturando entre quintas, oitavas e terças mesmo, dentro dessa mesma base. Certo? Nesses exemplos, eu estou sempre fazendo apenas um pop, com apenas um intervalo. Eu vou alternando, mas estou só fazendo sempre um pop de cada vez. Vocês, em alguns casos, podem fazer 2 pops simultaneamente, usando o que a gente chama de double stops. Essa é uma técnica muito comum entre guitarristas fazem muito isso, e que na prática seria isso aqui, vocês estariam usando os pops com os dedos indicador e médio. E a partir daí vocês podem começar a pensar em intervalos. Aqui eu vou dar uma dica de quintas, né? Então, em cima dos power chords, dos bordões. Então, fazendo uma base qualquer usando bordões. Eu posso usar outros intervalos, eu posso pensar no bordão mesmo, mas pensar numa inversão diferente. Aqui no caso, pensando no power chord, no bordão de Mi, e eu estaria fazendo a tônica aqui em Mi, mas eu estaria pensando basicamente em cima da quinta e da oitava.
bastante interessante para casos de trio, bandas em que tenha um baixista e apenas um guitarrista. E principalmente em rock, que o guitarrista geralmente faz bases com drive, com distorção, e em alguns casos o guitarrista vai fazer algum trabalhinho de guitarra, ou vai até fazer um solo de guitarra, e pelo fato de ele estar deixando de fazer a base, às vezes perde o peso na base. Então vocês podem fazer bases pensando nesses casos com double stops que o som geralmente fica um pouco mais gordo, mais cheio. Agora tomem cuidado para não acontecer exatamente o contrário. Em alguns casos pode até embolar. Mas aí é uma coisa que só vocês treinando, mesmo, só vocês testando na prática, dependendo de como for a música, é que vocês vão ver. Então, continuando a dar outros exemplos de double stops, vocês podem fazer tríades e pensar basicamente na tônica e na terça. Aqui no caso de Lá, eu posso fazer terça menor, terça maior. Fazer uma base em terças a partir do campo harmônico de Lá menor. Por exemplo, em Lá mixolídio, Lá dominante. Inclusive, vocês não precisam fazer só com cordas soltas, vocês podem fazer quase que tocando o acorde aqui no baixo, né? Aqui é um Dó maior, uma tríade de Dó maior, tônica, oitava e terça. Opa! Apesar de vocês praticamente estarem fazendo o shape, o desenho de um acorde, o fato de vocês estarem tocando aqui na mão direita, em thumb, usando dois pops simultaneamente, já não soaria tanto como um acorde tocado por um baixista, soaria mais como um slap mesmo. E uma coisa que eu uso muito seria fazer os double stops, e eu faço ligado, em alguns casos slides, em outros casos ou com a corda de baixo ou com a corda de cima, que eu estaria fazendo o double stop. Com a corda de baixo, aqui no caso de terças, eu posso fazer um ligado, sendo que esse ligado pode ser ou um hammer-on, que é quando vocês fazem o ligado para frente, ou um pull-off, seria ligado para trás. Dando exemplos de ligados para frente aqui, em cima do próprio Lá mixolídio dominante e tal. Pode ser para trás também. Fazer frase com quintas e fazer, aqui no caso, um ligado, um hammer-on para sexta. Pode ser feito com slide também. E vocês podem fazer com a corda de cima. Aqui no caso eu vou dar um exemplo de Mi, em que eu estaria fazendo basicamente Mi, estaria pensando na quarta e na sétima, nos intervalos de quarta e sétima de Mi, e eu estaria fazendo um ligado, aqui no caso um hammer-on, para quinta. Ó. Slides. E assim por diante. Pensem em outros intervalos.
a partir do momento em que vocês começarem a pensar em usar mais notas em relação ao pop mesmo, e até em relação ao thumb, vocês obrigatoriamente vão ter que começar a pensar em usar escalas. Em relação a escalas que vocês devem usar e a aplicação dessas escalas, vocês devem pensar normalmente como se estivessem tocando da maneira normal, do pizzicato. Então, qualquer tipo de escala encaixaria. Eu, inclusive, sugiro que vocês treinem pelo menos o básico em relação a escalas, que seria o campo harmônico maior, um pouco sobre intenção blues, pentatônicas, escalas de blues, um pouco sobre campo harmônico das escalas menor harmônica e menor melódica, e se quiser alguma coisa com som mais exótico, dependendo da aplicação, alguma coisa sobre escalas alteradas e até escalas exóticas mesmo. E a aplicação, normalmente, a diferença básica entre a técnica de slap e o resto é mais a mão direita mesmo, a maneira como eu toco na mão direita, e é aquela coisa de notas abafadas que eu ainda vou falar mais pra frente. Então eu vou dar um exemplo básico aqui em cima de uma escala maior de Dó. Então vocês podem dividir ou segmentar a escala de duas em duas notas, sendo que dessas duas notas vocês tocariam uma nota e a outra sempre fazendo um ligado. Esse ligado seria ou para frente, que seria um Ré maior, ou o contrário, que seria um pull-off. Então, tocando a escala de Dó maior, desenho aberto, que viria da tônica até a oitava, fazendo dessa maneira, ficaria assim. Façam isso com todas as escalas que vocês conhecerem. Ou seja, pega a escala, divide sempre de dois em dois pedaços, sendo que dessas duas notas, desses pedaços, dessas notas, aliás, vocês tocariam uma nota e a outra sempre em ligado. Então, outro exemplo aqui, pegando Fá sustenido menor harmônico. Escala menor harmônica, que viria da tônica até a oitava. Vocês devem ter percebido que, além do fato de eu estar fazendo a escala sempre de duas em duas notas e assim por diante, vocês devem ter ouvido vários barulhinhos no meio disso, né? Isso é o que a gente chama de nota abafada. Na verdade, a nota abafada não é uma nota, é simplesmente uma espécie de um barulho que se faz no baixo. E, entre aspas, esse tipo de barulho vocês poderiam fazer de várias maneiras. E eu vou dar uma dica básica de 3 maneiras em que vocês poderiam fazer as notas abafadas. Primeiro, a gente vai fazer os abafados em cima do thumb. Então, simplesmente, vocês devem encostar. Não seria apertar, cuidado, apenas encostar todos os dedos da mão esquerda. Seria importante que fossem todos, ou pelo menos 3 dedos, porque se for com um dedo só, em alguns casos vocês correm o risco de estar fazendo um harmônico, dependendo do lugar onde vocês vão fazer o abafado. Então, para não correr esse risco, façam sempre com a maioria dos dedos possível. Então, eu divido em 2 ideias básicas. Fora o fato de vocês fazerem sem abafado nenhum, que seria uma escala aqui, vocês vão fazer de 2 maneiras. Primeiro, sempre fazendo 2 abafados no thumb entre cada 2 notas. Então eu daria 2 notas, sendo uma ligada, aí faço 2 abafados. E assim por diante. Depois vocês vão fazer apenas com um abafado. Procurem fazer sempre sem pausas. Sempre sequenciados, sem fazer pausa. Não, sempre sem pausa, sempre direto. Em relação ao outro tipo de abafado, que seria o abafado usando o indicador aqui no caso do pop. Vocês podem, a princípio, fazer um abafado,
Então aqui no caso, a mesma escala poderia ser. Tocam duas notas e fazem um abafado. Aqui com pop. Repetindo. Aqui no caso eu mudei um pouco a escala, fiz escala de Fá sustenido menor. Depois vocês façam com dois abafados, sendo que seria um no thumb e um no pop. Vou mudar um pouco a escala aqui. Nesse exemplo eu dei uma escala de Lá dondinho, Lá dominante diminuto, até uma escala meio estranha para o pessoal principalmente tocar rock, mas seria mais para dar uma ideia como vocês poderiam usar qualquer escala, literalmente, dentro dessas técnicas de abafados. E, por último, vocês podem fazer com 4 abafados, sendo que seria um abafado no thumb, um no pop, mais um no thumb e mais um no pop. Mudar um pouco a escala, fazer uma escala, por exemplo, de Sol, Lídio. Então, da tônica até a oitava. Certo? Uma outra maneira de se fazer abafado é o que a gente chama de hand slap. Vocês vão fazer abafado com a mão esquerda, dessa maneira. Tomem cuidado para não apertar as notas. E eu, normalmente, uso a técnica de hand slap junto com outros abafados, ou no thumb ou no pop. Eu vou passar uma ideia, um lick básico, que vocês poderiam treinar misturando o hand slap, a técnica de abafado na mão esquerda, com o abafado no thumb aqui na mão direita. E a gente vai estar usando corda solta também. Então seria isso aqui. Rápido. Depois, vocês façam a técnica de hand slap misturada com uma outra maneira de se fazer abafados, que aí, no caso, vocês estariam fazendo com 2 pops. A diferença desse tipo de abafado com aquele lance de double stops que eu tinha falado anteriormente é que o double stops vocês vão fazer simultaneamente, ao mesmo tempo. Aqui, no caso, desse tipo de abafado vai ser um de cada vez. Então, poderia ser o mesmo tipo de frase, o mesmo tipo de lick, mudando algumas notas, para não ficar sempre no chavão aqui, nesse exemplo aqui, seria de Mi, mixolídio. Vocês poderiam fazer isso aqui. Solto, hand slap, abafado, mais um no pop, mais um. Essas são as principais maneiras de se fazer abafados, existiriam outras, mas em relação a isso, já daria para fazer bastante coisa. Pode-se fazer o hand slap misturado com corda solta, também antecedendo sempre um thumb. Aqui no caso, eu fiz sempre antecedendo um pop, sempre antes de dar um pop, seja aqui usando 2 pops, seja usando apenas um pop, eu fiz o caso do hand slap. Poderia fazer antecedendo um thumb também. Mas, a princípio, eu daria essa sugestão. Façam sempre em cima de pop, sempre antecedendo um pop. Então, tenho todas essas ideias básicas de que eu poderia usar qualquer tipo de escala e eu estaria sempre segmentando de 2 em 2 notas. De eu fazer o ligado de 2 maneiras diferentes. Ou eu toco uma nota e faço hammer-on, ou eu toco uma nota e faço pull-off. Mas, todos esses tipos de abafados, eu daria uma dica que é a seguinte: em cima de um metrônomo, ou até mesmo em cima de uma bateria eletrônica, tentem improvisar, misturando todas essas maneiras de se tocar no slap. Uma dica aqui, uma bateria. Slap.
tentando variar também a velocidade, no caso de você estar improvisando. É muito comum eu fazer primeiro em velocidade normal e dobrar a velocidade dentro do mesmo ritmo. Se nesse caso vocês perceberem que vocês vão ter alguma dificuldade em improvisar, aí eu sugiro que vocês criem frases a partir dessas ideias todas de abafados, de ligado, de escalas. Depois vocês, de treinar bastante essas frases, vocês tentem jogar trechos dessas frases em trechos de músicas de vocês. Eu vou dar um exemplo, vou dar uma sugestão de criação de frase, criação de mix a partir de todas essas ideias. Aqui na escala de Fá sustenido, menor harmônica. Então eu posso fazer isso misturando abafado no thumb, fazendo abafado no thumb pop, e de vez em quando eu faço o hand slap, por exemplo. Tá? Você jogaria inclusive trechos, não precisa ser inteira a frase, você joga um trecho dessas frases em cima de músicas. Uma coisa interessante, vocês podem ver que em alguns casos, eu mudando a escala, dependendo da escala que eu uso, a gente acaba saindo daquela ideia estereotipada de que se acham, todo mundo tem essa ideia que se jogaria slap em cima de funk. Então, a gente está fazendo alguma base de rock, o pessoal principalmente que toca rock pesado, tudo, quando vai querer fazer slap, fala, ih, peraí, isso aí já está soando como funk. Vocês podem ver que dependendo da escala que eu uso e dependendo da maneira como eu uso isso, nem sempre soa funk. Aqui no caso eu uso uma escala menor harmônica de Fá sustenido, não vejo nenhuma relação com funk. Então, tentem usar essas técnicas, essas ideias em qualquer tipo de som. Então, mãos à obra.
Antes de mais nada, seria importante vocês entenderem quais são as principais maneiras de se tocar dentro do two hands e a postura correta para cada uma dessas maneiras. São importantes dentro de two hands, além de um baixo com ações de cordas o mais baixo possível, duas coisas: firmeza e clareza ou nitidez das notas que estariam sendo tocadas, além da coordenação, que seria normal, seria pertinente ao próprio two hands. Em relação à firmeza, vocês devem tocar com o polegar na mão esquerda aqui nessa região do braço, no meio do braço. Aqui. Já em relação à clareza, ou seja, se vocês vão estar tocando um som mais limpo, se vocês vão estar relando nas outras cordas, vocês devem se preocupar em abafar as outras cordas daquela mesma maneira como eu expliquei no slap, ou com o polegar, ou com outros dedos, ou com a ponta do mesmo dedo que vocês estariam tocando aqui na mão esquerda. Aqui, em relação à mão direita, vocês devem colocar o polegar de vocês aqui apoiando o braço. E aqui vai ser muito comum a gente martelar. Essa martelada se chama tap, aqui, no caso na mão direita. Pode-se fazer o tap com praticamente todos os dedos, do dedo 1 ao dedo 4, indicador, médio, o anelar e o dedo mínimo. E vocês também vão fazer a puxada, ou seja, o pull-off, com essa mão direita aqui, a mão direita. Essa puxada pode ser tanto para cima, quanto para baixo. Qualquer que seja a maneira na qual vocês vão fazer isso, é importante que quando vocês façam o pull-off, o dedo de vocês parem na corda, seja de cima, seja de baixo. Aqui no caso, se eu fizer o pull-off para cima, meu dedo deve parar na corda, como se a corda freasse o meu dedo. Cuidado para não passar batido, senão pode acontecer de acabar tocando a outra corda. Se for para baixo, para não passar reto. Então, as principais maneiras de se tocar dentro do two hands seria o ligado, o hammer-on ou pull-off, que estariam tocando com a mão esquerda, o tap, que vocês podem fazer com qualquer um dos 4 dedos na mão direita, e vocês podem fazer pull-off também, ou puxadas, com esses dedos na mão direita. Eu vou passar a princípio ideias de coordenações entre essas principais técnicas. Eu vou estar passando 6 ideias diferentes. Todas essas 6 ideias, a princípio eu não vou estar falando sobre escalas. Seria importante que vocês estivessem muito bem na parte mecânica, na parte motora. E a partir daí vocês comecem a pensar em escalas. Eu vou estar passando exemplos, primeiro, em uma corda apenas. A gente vai estar pensando muito linearmente, muito na horizontal. Depois eu vou estar falando em 2 ou em 3 cordas. A gente estaria usando mais que uma corda. Essas 6 ideias eu vou estar dando também como exemplo, apenas usando 2 dedos na mão esquerda. Depois será colocados mais de 2 dedos. Aqui no caso a gente vai usar 3, poderia ser feito com 4 também. Mas a princípio a gente vai fazer com 2 e depois com 3 dedos. Então a primeira ideia seria essa aqui. Pull-off, mais um hammer-on. E aí eu começaria a repetir. Essa é uma ideia muito usada, muito guitarrista usa, uma das coisas mais básicas dentro do two hands. Vocês devem treinar, fazer cada vez mais rápido, claro que começando devagar, e aí vocês irem evoluindo a velocidade, sempre com clareza, com nitidez das notas. Comecem a mudar as notas, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Ou todos os dedos na mão esquerda, ou a mão inteira também. Por enquanto, sem pensar em escala. Depois vocês devem fazer o contrário. Tap, já com o dedo aqui apertado, repetindo. Tap, pull-off, mais um pull-off. Quando vocês forem voltar, volta com os 2 dedos. Uma
outra ideia seria vocês juntarem uma com a outra. Então, a ideia 1 com a ideia 2, repetindo. Vocês podem ver que eu estou passeando por vários lugares do braço, mas eu queria que vocês pegassem principalmente a ideia motora, a ideia mecânica. Uma quarta ideia seria vocês fazerem uma ideia muito parecida com a primeira. Um pull-off, aí um hammer-on, aí vocês fariam mais um pull-off. Então, repetindo, pull-off, hammer-on, pull-off. Essa é uma ideia bastante interessante. Vocês podem inclusive fazer o que seria uma quinta ideia, o tapping no mesmo lugar onde vocês estariam fazendo o hammer-on. Essa é uma ideia bastante interessante, que muito baixista e muito guitarrista usa, que é uma ideia de repetição de nota, que geralmente dá a ideia de que a gente está fazendo coisas mais rápidas, com uma velocidade um pouco maior. Pode inclusive alternar no lugar, fazendo fora. E uma sexta e última ideia seria vocês fazerem uma ideia muito parecida com a segunda, que seria up, pull-off, mais um pull-off e mais um hammer-on. Todas essas ideias, essas 6 ideias, eu fiz sempre usando uma corda. Vocês podem fazer também usando 2 ou 3 ou até 4 cordas. Eu costumo usar no máximo 3 cordas para não ficar muita nota, para não ficar muito embolado. Principalmente no caso da corda minha aqui, que é uma corda grave demais, em alguns casos não soa muito legal. Então, fazendo 2 cordas. Façam uma pestana, aqui, no caso com o indicador da mão esquerda. Segurando, aqui no caso que estaria fazendo em 2 cordas, segurando 2 cordas. E na mão direita, comecem a atribuir um dedo para cada corda. Como eu estou usando 2 cordas, eu atribuiria o dedo médio para a corda Sol, o dedo indicador para a corda Ré. Aqui no caso, fazendo a primeira ideia. O som geralmente fica um pouco mais gordo, um pouco mais cheio. E vocês podem fazer também em 3 cordas, a ideia seria a mesma, seria básica, vocês pegam uma pestana agora pegando 3 cordas e, se puder, tentem atribuir um dedo para cada corda, usando o indicador, o médio e o 3 aqui também. Usando outra ideia qualquer, aquela ideia número 4. Repetição de nota. Façam isso com todas as 6 ideias, tanto em 2 como em 3 cordas. Vocês podem ver que, a princípio, eu estaria fazendo a maioria das ideias rápido, mas é uma ideia que vocês poderiam fazer devagar, inclusive, dando uma ideia, por exemplo, de um dedilhado de guitarra no meio de uma música de vocês. E, ao invés de estar sendo feito um dedilhado de uma guitarra, vocês poderiam estar fazendo uma coisa desse tipo. Estão com uma corda solta, por exemplo.
bastante, não fica tão magrinho o som, vocês podem dar uma corda solta junto. Fica algo a mais para vocês jogarem em cima das músicas. E além do fato de vocês fazerem sempre em 2 dedos aqui na mão esquerda, vocês podem fazer também usando 3 dedos. Depende da ideia que vocês tiverem. Aqui no caso, pegando a primeira ideia, fazendo primeiro sempre uma corda. Com 2 dedos era assim. Com 3. Fazer o contrário. Antes era assim, com 3 dedos fica assim. Usando também essas mesmas ideias em 3 cordas. A ideia de combinação. Antes, com 2 dedos seria isso aqui. Agora com 3. Fazendo com uma abertura um pouco maior. Com a quarta ideia. Com repetição. E assim por diante. Eu vou fazer um apanhado geral com todas essas 6 ideias, tanto fazendo em uma, como em 2, como em 3 cordas, e de vez em quando usando 2 dedos na mão esquerda, de vez em quando usando 3 dedos. Eu vou falar em cima dessas ideias, para vocês terem uma noção, vou improvisar em alguns casos, e eu sugiro que vocês também façam frases a partir disso, assim como eu dei a sugestão em relação ao slap. Duas cordas. 3. A ideia é 2 em 3 cordas. Repetição de nota, a ideia é assim. Usando 3 dedos com repetição. Uma abertura um pouco maior. A ideia número 5, aquela repetição de nota, só que com 3 dedos na mão esquerda. Posso inclusive usar saltos.
Outra ideia muito usada dentro do Tio Rendes é a ideia de tapping, que seria uma ideia onde vocês basicamente apenas bateriam nas cordas. Ou seja, não teria muitos ligados, principalmente em relação a pull-offs, a puxadas. Apesar que pode-se fazer ideias misturando, principalmente, a grosso modo, as batidas e de vez em quando fazer algumas puxadas. Mas vamos ficar só nas batidas, que seriam as técnicas de tapping. E que eu vou dar dicas e sugestões a partir de acordes. Poderia ser feito a partir de arpejos, poderia ser feito a partir de escalas, mas eu vou dar dicas a partir de acordes. Então a sugestão é a seguinte: vamos pegar um acorde qualquer, vamos pegar um acorde fácil, uma tríade maior, que pode ser em Lá mesmo. Tônica, quinta, oitava e terça. A ideia básica que vocês devem se preocupar em relação ao tap é o seguinte: vocês têm um acorde qualquer, o que vocês podem fazer em relação àquilo? Então vocês podem variar tanto em números de variações de mão, vocês podem variar a ordem dessas notas, dos dedos estarem tocados, e também vocês podem variar a parte de usar outros acordes e assim por diante. Então, em relação à variação de mãos mesmo, aqui no caso eu tenho 4 notas, mesmo sendo uma tríade, mesmo sendo tônica, terça e quinta, eu teria 4, porque eu estaria usando a oitava. Então são 4 cordas que eu estaria usando. Eu vou dividir esse número de cordas nas minhas duas mãos. Então em cada mão eu vou ter 2 cordas. E aí eu vou tentar fazer o maior número de combinação possível em relação às duas mãos. Eu posso primeiro fazer isso aqui, ou seja, fazer a tônica e a quinta aqui com a mão direita e a oitava e a terça embaixo com a mão esquerda. Ou eu posso fazer as notas da ponta, que seria da corda Mi e da corda Sol, com a mão esquerda, e as notas do meio, das cordas Lá e Ré, com a mão direita. Uma outra ideia seria fazer a mão esquerda em cima, aqui no caso fazendo tônica e quinta, e a mão direita embaixo. Só que em alguns casos, nesse caso em particular, vocês podem ver que a minha mão esquerda aqui, principalmente o dedo 3, estaria atrapalhando os dedos da mão direita. Então, quando isso acontecer, vocês devem procurar tocar essas notas em outros lugares, para que isso não aconteça. Ou eu posso passar, aqui nesse exemplo aqui, que seria as notas Lá e Dó sustenido, passar para cá, ou eu posso arrumar outro jeito. Posso fazer aqui, como aqui foi a corda solta, eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, em Si, 2 casas para frente. Fazer aqui e fazer dessa maneira. Vocês podem ver que já não fica tão visível assim o desenho do acorde, mas seriam notas referentes ao acorde. Nesse exemplo agora que eu mudei, seria de Si maior. Então tentem fazer o maior número de combinações entre as duas mãos. Tentem usar, inclusive, outros acordes. Eu sugiro que vocês treinem um pouco,
procurem saber aí quais são os outros tipos de acordes, de trias e tétras que vocês podem fazer no baixo, tanto usando apenas 3 cordas quanto usando as 4 cordas. Essa é uma preocupação. Uma outra ideia é, a partir disso, a gente começar a mudar a ordem desses dedos que eu estou tocando em cada mão. Então, voltando aqui no caso de si. Eu posso fazer várias ordens diferentes. E para isso, eu sugiro que vocês pensem que estariam fazendo como se fosse um dedilhado. Um dedilhado de um acorde qualquer, na guitarra ou no violão. E tocando esse dedilhado, de que maneira vocês poderiam fazer? Vai e volta, por exemplo. Façam isso também no teclado. Um outro tipo de dedilhado. Esse intérprete fica assim. Tentem fazer o maior número de combinações de dedilhados e passem isso para o tapping, em cima do acorde. Qualquer que seja a maneira de combinação de mãos em que vocês escolheram fazer. Já que eu estou falando em acordes, em dedilhados de acordes, seria importante também a execução de tudo isso. Como é que vocês tocariam isso? Tentem fazer com que vocês estivessem tocando acordes, literalmente, que soasse como se fosse um dedilhado. Aqui no caso, essa ideia aqui. Ó, vocês podem ver que eu estou deixando mais os dedos. Isso requer um pouco mais de força nos dedos, mas é assim que deve soar. E não assim. Que seria uma coisa muito mecânica, é o que o pessoal costuma fazer, tirando muitos dedos. Tentem variar também a parte da dinâmica, que seria a intensidade que vocês estão tocando. Toquem primeiro uma dinâmica fraca. Tentem variar fazendo mais forte. Alternando sempre a dinâmica, isso é importante. A velocidade também. Mais devagar. Mais rápido. A partir daí, vocês podem começar a mudar qualquer uma das duas mãos. Mudar, por exemplo, a mão esquerda. Também seria importante vocês procurarem dar um pouco mais de musicalidade a toda essa parte técnica, toda essa parte motora, inclusive pensando a partir de campo harmônico. Esse seria o ponto básico, né? Então, um exemplo, eu poderia estar fazendo aquelas ideias assim, no campo harmônico de Dó maior. Pensem também, não apenas em tríades, mas em tétrades. Então, por exemplo, acordes com sétima, em Ré, eu faria um Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima, Sol, desculpe, Fá seria maior, Sol, aí eu posso fazer o Sol menor com sétima, Lá menor com sétima, e assim por diante. Apliquem isso em cima do campo harmônico. E tendo isso como referência, já visualizado toda a parte de campo harmônico de acordes, da maneira como vocês estariam treinando, vocês podem começar a pular essa ordem. Então aqui nesse exemplo que eu estou fazendo, a partir de Dó, eu posso fazer o primeiro grau, depois eu posso ir, por exemplo, o terceiro grau, fazer um terceiro grau, que seria um Mi menor com sétima, referente a uma tétrade, depois posso ir para o sexto grau, fazer um Lá menor com sétima, todos os graus referente ao campo harmônico de Dó maior. Depois posso fazer Ré menor com sétima, que seria o segundo grau.
dando um pouco de noção de dinâmica, e assim por diante ficaria dessa maneira aqui, ó. Eu posso com 4 graus, por exemplo. Aqui, posso fazer aqui um dominante e cair pro dó na oitava. Comecem em campo harmônico, depois procurem passar para outras harmonias um pouco mais sofisticadas. Se vocês não tiverem muito essa noção de composição de harmonia, vocês podem inclusive pegar harmonias que já estejam cifradas do tipo de som que vocês mais gostarem e tentar passar isso para o tapping. Seria interessante isso, dando em cima disso toda aquela parte de dinâmica e aquela parte de velocidade que seriam importantes. Certo? Então é isso aí, procurem fazer ideias novas, usar outros acordes também em cima disso e provavelmente vocês vão estar fazendo coisas interessantes e vai dar com certeza muito pano pra manga aí. Bom, finalizando, eu queria agradecer o pessoal do MPO, principalmente Cacau e todo o pessoal da produção, Altgaze, e queria agradecer também as empresas que me apoiam, na qual eu faço endorser, que são os amplificadores Meteoro, a Santo Ângelo e os efeitos Zoom. Valeu, até a próxima. Thank you.